turminha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tia Aline está aqui nessa sexta-feira para a nossa aula de filosofia, né? E na nossa aula passada nós demos início, né, ao nosso conteúdo, ao nosso capítulo 1, né, que falava como eu me percebo, né? Então a tia Aline até pediu para vocês pegarem o espelho, né, e ficarem olhando a sua imagem refletida, né, e observar como vocês conseguiam se perceber, né, através da sua imagem refletida no espelho. E aí, vocês fizeram essa experiência? O que foi que vocês acharam desse momento? De se verem no espelho, né? De, dessa forma, trabalhar como você se percebia, né? A gente vai voltar aqui lá para a nossa página 248, né? Que a tia Aline deixou aqui essa atividadezinha aí para você, né? Você já olhou para si? O que você pensa sobre si mesmo, né? É possível pensar sobre quem você é, né? Não só é possível, né? Como é muito importante a gente fazer esse trabalho, né? De se olhar, de se perceber, né? De pensar sobre quem eu sou, o que eu quero ser, né? Esse processo de autoconhecimento, ele é muito importante para que você consiga, né, desenvolver várias coisas ao longo da sua vida, né? Nós falamos também um pouquinho sobre a teoria das gavetinhas. Lembra que a tia falou aí para vocês sobre a teoria das gavetinhas? A tia vai só lembrar para você aí um pouquinho sobre o que é que falava a teoria da gavetinha, né? Que ela dizia assim, né? Mãe, a gente é feito gavetinhas. Tem a gavetinha da comida, da sobremesa. Eu, por exemplo, tenho uma gavetinha dos Power Rangers, né? Então a gente falou aí sobre as gavetinhas, né? Igual na minha casa, tem as gavetinhas de guardar. Se eu tenho gavetinhas para guardar minha roupa, tenho uma gavetinha para guardar os talheres na cozinha. Então, nós temos as nossas gavetinhas, que são onde nós guardamos o quê? Os nossos sentimentos, são onde nós guardamos as nossas características, né? As nossas habilidades, né? As nossas dificuldades, né? Os nossos sentimentos, né? Os nossos defeitos. Lembra que a tia falou um pouquinho sobre as características? Né? Que as características, ele é um elemento que ajuda na construção, né, de uma ideia, não é isso? Falei também para vocês sobre qualidades, né, que são características ou particularidade, né, daquele que é algo, é a capacidade de fazer alguma coisa. Por exemplo, a tia até citou um exemplo que você poderia dizer: ah, tia, eu tenho muita habilidade, sou fera em jogar futebol, ou sou fera no videogame, né? Então, o quê? É uma habilidade, né? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o quê? Sobre defeito, né? Tio, o que é o defeito? É uma falha, é uma imperfeição, né? Por exemplo, a tia Aline tinha uma característica na tia Aline, né? Que ela considerava como um defeito, que era o quê? Que era a timidez. Quando eu era pequena, eu era muito tímida, né, para conversar com as pessoas, para falar. E para vocês verem como é importante essa questão de se conhecer, que nós vamos trabalhando as dificuldades que nós temos e aí nós vamos crescendo, né, lidando melhor com essas dificuldades. Por exemplo, hoje eu já não tenho mais tanto essa timidez. Mas por quê? Porque nós temos que nos olhar, nos perceber como somos, né, e a partir daí a gente vai descobrindo maneiras, né, de vencer essa barreira, certo? Nós falamos aqui também sobre o quê? Nós vamos falar sobre qualidade, né? Que é um atributo ou uma propriedade de uma pessoa ou de um objeto. Por exemplo, tia Aline, uma das minhas qualidades, sabe o que é, tia Aline? Eu sou um bom ouvinte. Eu adoro ouvir quando as pessoas, né, estão comigo conversando sobre algo importante. Eu sou muito bom ouvinte. Eu escuto muito bem, eu gosto de ouvir. Ou então, tia, a minha maior qualidade é que eu sou uma criança muito bem-humorada.
né? Eu sou muito divertido, muito bem-humorado, né? Isso é o quê? Isso é o quê? Uma qualidade sua, né? Ah, tia, mas aí você já pode ser o quê? A dificuldade, qual é? Você pode ter dificuldade, tia, eu tenho muita dificuldade em falar em público, em falar com as pessoas, né? Então, essa é uma gavetinha aí que você tem, né? E aqui nessa nossa atividade, a tia vai deixar aqui para vocês, essa atividade hoje, né? Que vocês vão desenhar no espaço abaixo algumas de suas gavetinhas, né? Então, você vai construir aqui as suas gavetinhas através de um desenho, né? Pense na aparência delas, né? Pense na gavetinha que contém alguma habilidade, que é isso que a tia falou, é algo que você, né, consegue fazer muito bem, né? Que é a sua habilidade. Aí você vai desenhar a sua gavetinha aqui com a sua habilidade. Depois você vai fazer uma gavetinha, né, que contenha alguma coisa que você tenha dificuldade, né? E aí, tia Aline, eu tenho dificuldade em jogar futebol. Ou você vai procurar uma dificuldade que você tem e vai fazer a gavetinha da dificuldade, certo? E aí vocês vão colocando o nome, certo? E aí você vai aí também fazer uma gavetinha com uma qualidade, depois uma gavetinha com um defeito, né? E aí você vai, sinta-se livre para refletir e colocar as suas gavetinhas no papel, né? E aí vocês vão representar, vocês podem deixar essas gavetinhas coloridas e vocês vão colocar o nome do lado, né? Qual é a sua habilidade, né? Qual foi a qualidade ali, né? O que tinha na gavetinha da qualidade, o que tinha na gavetinha do defeito, certo? E aqui no nosso item conversa vai, conversa vem, você vai aí em casa, né, conversar com um adulto, certo? Sobre o que são as nossas gavetas, né? Nós já falamos um pouquinho na nossa aula anterior, né, sobre o que são as nossas gavetas, né? E você vai aí conversar com a pessoa que está do seu lado, né, como você entendeu e o que são as suas gavetas. Será que é fácil pensar sobre as próprias gavetas? Por quê? Nem sempre é fácil pensar sobre as nossas próprias gavetas, porque muitas vezes nós temos dificuldade de olhar para dentro de nós, né? De nos perceber e falar sobre o que nós estamos sentindo. Por exemplo, na nossa gavetinha dos sentimentos, muitas vezes você está chateado com alguma coisa, mas você não consegue explicar o que está te chateando, não é? Ou às vezes você está tão feliz, mas tão feliz com alguma coisa que aconteceu, né? Que lá na sua gavetinha lá da felicidade, né? Você está tão eufórico, tão feliz que você não consegue não sabe nem como explicar o porquê, não é isso? E aí depois, qual foi a gaveta mais difícil de desenhar? Né? E vocês vão conversar aí das gavetinhas que você fez na questão anterior. Qual foi a gaveta que você sentiu mais dificuldade, né, para desenhar? E por quê? Né? Vocês podem até escrever aqui, ó. E aí se você quiser, você pode escrever nesses espaços aqui as respostas, tá bom? Qual foi a gaveta mais fácil de desenhar? E por quê? Né? Qual foi? Será que foi a gaveta das qualidades? Será que foi a gaveta da dificuldade ou da sua habilidade? Qual foi a gavetinha mais fácil de desenhar e por quê? Né? Assim também, né, como vocês vão fazer o quê? Qual foi a mais difícil? Né? Por quê? Né? E aí, aqui por último, falo o seguinte: é mais fácil pensar na gaveta dos outros do que nas suas? Por quê? Será que é mais fácil eu pensar na gavetinha do meu colega, né? Na qualidade, no defeito, em como a pessoa meu colega é? Ou não, tia, não é mais fácil eu pensar na gavetinha das outras pessoas. É mais fácil eu pensar nas minhas. Aí você vai colocar aqui, se não, por quê? Se sim, o porquê, né? E aí nós vamos encerrar a nossa aula, né? Lembrando sempre, né?
Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre só que nós vamos falar agora sobre as gavetas da Sabrina, certo? Na nossa próxima aula. E aí, façam esse exercício, é muito importante nós nos percebermos, né? Nós aprendermos sobre nós mesmos, como eu me vejo, né? Porque a partir do momento que eu passo a exercitar, né, esse autoconhecimento sobre mim, né, nós nos tornamos pessoas melhores, né? Porque aí eu já sei como, né, nós vamos aprendendo a controlar um pouquinho, né, dos nossos sentimentos, né? Nós vamos desenvolvendo as nossas habilidades, né? Os nossos, se eu tenho uma dificuldade em algo, se eu sei que eu tenho uma dificuldade, eu posso ir treinando mais, então eu posso melhorar. Então, assim, o autoconhecimento, ele é muito importante para isso, para que nós possamos estar cada dia mais aprendendo mais e mais, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.